Planeta Terra tem um campo eletromagnético, não é? Construído pela natureza desse planeta. O mar, o rio, o vento, praia, planta, vegetação, sol, lua, estrelas, tudo que gera esse campo eletromagnético do planeta Terra, que dá o eixo da Terra, inclusive. Né? E esses raios de sol, essa luz das estrelas, esse circular da lua, essa oscilação do mar, os ventos, tudo isso exerce uma função de nos despertar, de nos acordar, não é? Você já observou que quando você está voltado assim para a natureza, ou para o mar, ou para o vento, vivendo, se entregando aquele momento, sua cabeça começa a pensar um monte de coisa? Ou de repente para de pensar qualquer coisa e você fica parecendo que está num êxtase, assim, cabeça está vazia, né? Se preparando para se preencher. Então, todas essas energias da natureza têm o papel, têm a função mesmo de nos despertar. Nós temos uma coisa chamada neurotransmissores, né? Que são um determinado tipo de célula que tem a função de nos fazer aprender, dialogar com a gente mesmo, sonhar, né? Então, são os neurotransmissores que propiciam a nossa vida inteligente, vamos dizer assim. Né? Então, quando nós estamos nas energias da natureza, o mar exerce uma força sobre um tipo desses neurotransmissores. Uma cachoeira tem uma força que exerce outro tipo de função em outros neurotransmissores, essas célulazinhas que a Lu está falando para vocês. Aí o que acontece? Quando a gente nasce no mesmo período que as outras pessoas, vamos receber a mesma influência. Por quê? Porque tanto o mar, quanto o rio, quanto os ventos, quanto a vegetação, a alimentação, tudo isso muda todo mês. Se você pegar a tabela de clima, você vai ver que mês a mês há uma variação no clima, há uma variação nos ventos, e isso interfere no mar, nos rios, na cachoeira, naquilo que a gente come. Vocês já ouviram falar em frutas da época, não é? Então, as mesmas pessoas que nasceram no mesmo período que você, vai estar recebendo as mesmas influências que você está recebendo. E por que isso? Por que nascer naquele período? São a necessidade que nós temos de receber influência naqueles neurotransmissores. Vocês já devem ter ouvido falar que nós, humanos, usamos 10% da nossa capacidade cerebral. É verdade, porém 10% em cada encarnação. Né? Então, nessa encarnação, você vai estar usando 10% do seu cérebro, que, se a gente nasceu no mesmo período, esse cérebro nosso aqui, esse campo eletromagnético, vai estar recebendo influência muito forte, igual. Né? Vamos dizer assim, o que está do lado de fora que me anima é a mesma força que está do lado de fora que anima quem nasceu no mesmo período que eu. Então, esse mês de nascimento da gente é fundamental. Aí vocês já viram os astrólogos falarem sobre isso, e o que eles falam tem um fundo de verdade muito grande. Vocês já devem ter visto tarólogos, não é? O chakra do tempo, o pessoal que fez o curso chakra do tempo comigo. Se você for ver a numerologia, a cabala de seu nascimento. Então vai ter uma série de filosofias que eram antigamente unicamente esotéricas, que hoje a ciência, inclusive, já está se abrindo muito para ver esse estudo com outro olhar. Né? A gente está vendo cada vez mais a metafísica vir ao universo, ao espectro de estudo das filosofias esotéricas. Então, a pessoa que nasceu no mesmo período que você, no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, assim é planeta Terra. Né? Tem uma música, acho que é do Moraes Moreira, que ele canta da cidade pequenina, que ele fala da fábrica. Quando a fábrica apitar,
É uma música antiga no conterrâneo nosso, Moraes Moreira, e quando ele falava disso, eu estava estudando isso nessa época, já, Moraes, a fábrica quando apita, né, para os meninos nascer, apita mesmo. E Pão nesse... e Poesia é o nome da música. Pão e Poesia é o nome da música, exatamente, Biel e me assessorando aí. Então existe, e as pessoas do mesmo dia, mesmo ano, mesmo mês, o aprendizado é batata igual, é muito parecido. Se você se encontrar com uma pessoa assim, você vai ver. Né? É um irmão gêmeo seu que nasceu através de uma outra barriga. Não é? É o gêmeo espiritual. Ele não nasceu no mesmo ventre de sua mãe, mas nasceu através de outro ventre para aprender a desenvolver os mesmos neurônios que você, as mesmas sinapses. É bem forte esses encontros. Né? Então, esse é o tipo de alma grupal mais forte. Agora, pessoas que nasceram na mesma década, aí você vai ver também. Tem um outro tipo de aprendizado muito parecido. Né? Então, eu nasci na década de 60. Pessoas que nasceram na década de 60, aí, de 60 a 69, né? Vai ter aí um nível de aprendizado também bem forte, muito parecido. Uma década, qual é o aprendizado de uma década? É o desenvolvimento daqueles seres que encarnaram. Né? Então, a gente nasceu aí em 60. 60 a 69, o que crescemos? O que respiramos, não é? Para de 70 a 79, quando estamos aí, já a nossa segunda viagem, chama-se segunda viagem, esotericamente, quando a gente faz de 10 para 20 anos. A gente já começa a devolver para o mundo aquilo que recebeu. Então é por isso que você vai ver ali, vai estar todo mundo ali naquele plataforma da mesma música, vai ter um tema que vai estar sendo espalhado ali pela arte. Quando fala assim a moda é muita coisa, não é? A moda não é só uma roupa, a moda é uma filosofia de vida que se expressa na nossa forma de vestir, na nossa forma de andar. O pessoal aí de 70, 80 era a época de andar com a sandália havaiana virada para trás. A gente tirava as correias, né? E virava, era uma forma da gente estar dizendo ao mundo, ó, estamos virando. Você, não vamos, nós vamos virar o nosso chão. Nós vamos botar o nosso céu no chão, nós vamos virar, não vamos calçar o sapato com vocês, a gente vai virar isso aí. E foi uma virada imensa no mundo todo, mesmo, né? Na década de 70, foi uma revolução dos jovens, eu sei, eu estava lá, eu vivi essa época, e era muito isso, foi a época de vestir a camisa ao contrário, botar a calça ao contrário, né? Foi a época da gente dizer assim, ó, viemos virar, viemos mudar o que está aqui. Então, é extremamente importante a gente estar acompanhando esses movimentos. Aí é o momento, quando a gente vai para a ilha, quando a gente vai ficar sozinho, no nosso mundo quietinho, observar como eu estou caminhando mediante, não é? a década que eu estou vivendo. O que é que dessa década eu estou aqui? Eu respirei, não é? Eu respirei. Por exemplo, nós estamos aí no ano 2020, a década aí é 2020 e vamos aí até 2029. O que é que dessa década está te pegando? O que está colocando? Se a gente for observar, tem aí um aprendizado para as crianças que vão estar nascendo nesse período. Minha neta, Sarinha, nasceu um pouco antes, né? Mas, enfim, está vivendo isso aí. Eu vejo que essas crianças têm aí o aprendizado muito grande da cautela, né? Elas estão vindo num período de muito medo, está tendo muita guerra, pandemia, os 4 cavaleiros dando voltas na Terra e cada vez mais perto. Vamos falar sobre isso, Baltazar pediu uma live sobre isso. Fizemos uma, mas tem outro tema a ser relevante a conversar aí, mas vai ficar para outro dia isso. E com essas crianças é isso que elas vão estar
recebendo. Por quê? Porque nós estamos respirando isso. Tudo que a gente fez, tudo que a gente viveu, né? Então, essa turminha vai estar aí para aprender a desenvolver a cautela, desenvolver o pensamento, pensar antes de agir, selecionar. Essa turminha, elas vão precisar selecionar o que come, senão vão comer muito veneno. Então, esse é o aprendizado dessas almas grupais da década. Aí a gente observa o aprendizado da década, e isso a gente aprende abrindo a janela, lendo os jornais, lendo as revistas, sobretudo observando o que está acontecendo, né? Primeiro ali no seu bairro, depois na sua cidade, estado, país, continente, planeta. Não é? E aí a gente soma o aprendizado junto quando a gente consegue encontrar alguém que nasceu no mesmo dia que a gente, no mesmo mês, no mesmo ano, que fatalmente será a mesma década. Então essas são almas grupais, alma grupal mesmo. E o que é e qual é a de ser uma alma grupal? É a gente saber que aonde a gente está tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo aprendizado que a gente, pelas mesmas dificuldades que nós estamos vivendo. Aprofundar no conhecimento da alma grupal é muito importante. É muito, muito, muito importante. Eu penso, inclusive, em levar isso para um dos meus cursos que eu faço lá na nossa escola, no IMA. É bem importante, porque você começa a perceber o que o planeta Terra é uma escola. E só a gente abrir a cabeça e ver assim, planeta Terra realmente é uma escola. Não é repetir isso, é ter a consciência disso, já muda muita coisa em nossa vida.